Quando o Império Romano Ocidental sucumbiu aos ataques violentos de ondas sucessivas de bárbaros migrantes, a ereção de obras arquitetônicas em larga escala foi interrompida. Não havia mais nenhuma estrutura político-econômica para planejar ou pagar grandes obras cívicas ou eclesiásticas. E, por conseguinte, as habilidades bastante desenvolvidas que existiam antes foram se reduzindo gradualmente, embora o conhecimento vitruviano sobrevivesse intacto nos reinos de Constantinopla. Ele foi totalmente extirpado do Ocidente, que tomou uma direção diferente. Com a influência bárbara, as formas clássicas puras de Roma transformaram-se gradualmente numa arquitetura radicalmente diferente, a medieval. O Colégio de Arquitetos de Roma, cuidadosamente controlado, fora dispersado e ideias e influências individuais foram assimiladas. Com a perda de uma autoridade central, grupos autônomos de homens com conhecimento arquitetônico reuniram-se numa espécie de federação de pedreiros artesãos, os antecessores dos franco-maçons medievais, que tiveram controle exclusivo sobre a construção das catedrais posteriores. De acordo com a antiga tradição maçônica, membros refugiados do dispersado Colégio Romano de Arquitetos fugiram para Comacina, uma ilha fortificada do Lago de Como, na Itália, onde resistiram durante 20 anos às incursões dos lombardos, que então estavam invadindo o país. Quando finalmente foram subjugados, os reis lombardos tomaram os arquitetos a seu serviço para assessorarem a reconstrução. A partir desse centro, afirma a lenda, os maçons, chamados de comacinos por causa do seu refúgio fortificado, espalharam-se por toda a Europa Ocidental e Setentrional, construindo igrejas, castelos e obras cívicas para os governantes dos estados nacionais nascentes que se seguiram ao Império Romano. Os comacinos estavam certamente a serviço de Rotares, um rei lombardo, que a 22 de novembro de 643 fez publicar um edito relativo, entre outras coisas, aos comacinos. O título do artigo 143 desse edito era dos mestres comacinos e seus colégios. O artigo 144 dispõe: se uma pessoa qualquer empregar ou contratar um ou mais mestres comacinos para desenharem uma obra, e acontecer de um comacino ser morto, o proprietário da casa não será considerado culpado. Pode-se inferir daí que os comacinos constituíam um poderoso corpo contra o qual o rei achava que seus súditos deveriam ser protegidos. Joseph Fort Newton, em seu livro maçônico Os Maestros Construtores, fala de uma pedra gravada no ano 712, que mostrava que a guilda dos comacinos estava organizada em 3 classes: Discipuli e Magistri, sob as ordens de um gastaldo, um grão-mestre. Como qualquer outro grupo de técnicos dotados de habilidades aprendidas, os comacinos ocupavam uma posição de poder e de influência. Na Europa setentrional, onde estavam estampados todos os sinais da prática arquitetônica romana, era solicitada a prática comacina. Como os magos, os adivinhos, os astrólogos e os geomantes, que cercavam a corte, nenhum rei respeitado da Idade das Trevas podia ficar sem seu séquito de comacinos. Durante seu reinado, eles construíam seus palácios, suas capelas e suas igrejas, por ocasião de sua morte. Impressionantes mausoléus, como os de Teodorico em Ravenna, na Itália, ou de Etevaldo em Repton, na Inglaterra. Essas igrejas e esses mausoléus eram o repositório do conhecimento dos comacinos sobre a geometria sagrada. O venerável Bede conta-nos que no ano de 674, o rei Egfrid da Nortúmbria
decidiu construir um mosteiro para Benedito, o homem santo local. Para tanto, doou 8.400 acres do seu próprio estado em Wearmouth. Após não mais de um ano da fundação do mosteiro, Benedito cruzou o mar e veio a Gaul, e procurou, encontrou e levou de volta com ele os maçons que deveriam erigir para ele uma igreja no estilo romano de que ele sempre gostara. As igrejas de pedra da Nortúmbria e as obras-primas, erigidas após a Renascença, instigadas pelo imperador Carlos Magno, apresentam um desenvolvimento gradual em complexidade e sofisticação. Um ponto de referência capital neste processo é a Capela Palatina de Aachen, uma igreja redonda, baseada no octagrama. A capela representa um retorno das influências do Império Oriental, que naquela época ainda florescia ao redor de Constantinopla. Todavia, igrejas contemporâneas na Inglaterra apresentam uma base geométrica mais simples. A análise de muitas igrejas saxônicas de Essex demonstrou que retângulos de raiz 3, 4, 5, 6 e mesmo 7 eram gerados para as plantas baixas por meio de um método simples de construção. As igrejas de Inworth, Street Hall, Chickeney, Hadstock, Little Barfield, Foben, Corringham e White Rodin possuem razões comprimento, largura que se aproximam da raiz 3. A proporção geométrica, incomum em tempos posteriores, era o resultado do esboço dos fossos da fundação por meio de uma corda, justamente como a prática egípcia antiga. A orientação da linha do centro era determinada pela observação direta do nascer do sol no dia do padroeiro. O maçom mestre demarcava a largura pré-estabelecida da igreja ao sul da linha do centro. Um assistente caminhava então para a extremidade norte da mesma linha, arreando a corda. Depois, traçava-se um quadrado e do quadrado uma diagonal. A diagonal era esboçada como comprimento, fazendo-se um retângulo de raiz 2. A diagonal desse retângulo era então tomada com a corda e dessa maneira se obtinha um retângulo de raiz 3. O retângulo da planta baixa da nave podia então ser completado usando-se a corda para medir a igualdade das diagonais. Esse método parece-nos ser peculiarmente saxão, pois as igrejas normandas posteriores da área foram construídas geralmente com base no quadrado duplo ad quadratum. Os maçons de Carlos Magno utilizaram os métodos adotados posteriormente pelos normandos e esses métodos bárbaros de geometria sagrada foram relegados à arena da arquitetura secular vernacular. A arquitetura de Carlos Magno e as suas imitações foram uma revitalização consciente da corrente principal dos métodos romanos, utilizados na famosa Igreja Redonda de São Vitale em Ravenna, na Itália. Essa estrutura microcósmica, cujo objetivo foi demonstrado aos cognoscenti por um ladrilho feito na forma de um labirinto, foi construída no século VI por maçons de Constantinopla, que haviam absorvido a geometria asiática e alguns dos seus métodos de construção. Todavia, foi só muitos séculos depois que o influxo de ideias árabes foi combinado com uma consciência romana desenvolvida para criar as grandes catedrais do período gótico. A infusão de ideias emprestadas do mundo islâmico marcou um desenvolvimento importante na história da arquitetura sagrada ocidental. As ideias e a prática geométricas do mundo clássico tardio foram aprendidas pelos árabes quando eles conquistaram cidades universitárias de importância vital, como Alexandria, muitos séculos antes. Textos, como os elementos de geometria de Euclides, foram traduzidos para o árabe
e aplicados à nova arquitetura sagrada exigida pela nascente fé do Islã. Grandes progressos em astronomia, arquitetura e alquimia foram conseguidos pelos árabes, que antes estavam muitos séculos atrás de suas contrapartes europeias. Por volta do século XI, todavia, com a emergência de estados nacionais relativamente estáveis, as técnicas de construção na Europa chegaram ao alto ponto de perfeição no estilo românico, sobrepujando até mesmo as melhores obras apresentadas pelo velho Império Romano. A construção com largos arcos fora denominada e os construtores haviam aperfeiçoado tanto as junções de argamassa que um cronista do século XII comentou que as pedras da Catedral de Old Sarum, iniciada em 1102, estavam tão bem colocadas que se poderia pensar que toda a obra fora feita com uma única rocha. A esse elevado nível de perfeição somou-se um novo elemento, o arco pontiagudo, uma revolução geométrica originária da arquitetura sagrada islâmica. Afirma-se que o arco pontiagudo teve origem na Europa, no mosteiro beneditino italiano de Monte Cassino, construído entre 1066 e 1071. Alguns, se não todos eles, dentre os maçons que trabalharam nesse projeto, eram cidadãos de Amalfi, uma república comercial italiana que possuía postos comerciais em lugares tão distantes quanto Bagdá. Com esse intercâmbio, foi só uma questão de tempo, até que os segredos da geometria dos maçons árabes fossem incorporados à arquitetura sagrada ocidental, para formarem um novo estilo transcendente, agora conhecido universalmente por gótico, nome pejorativo que lhe foi dado no século XVIII. O arco pontiagudo, que introduziu essa revolução, é produzido pela interseção de dois arcos. Em sua forma perfeita, esse arco é a metade posterior do Vesica Piscis. A estranha coincidência de que o patrono de Amalfi seja Santo André. Aquilo que é tido como suas relíquias ainda repousa lá, e sua efígie dourada segura um peixe, o emblema do Vesica. Embora os pacíficos comerciantes de Amalfi importassem o arco pontiagudo, os outros segredos maçônicos do Islã não foram conseguidos sob a égide do comércio. A 27 de novembro de 1095, o Papa Urbano II conclamou a cristandade a liberar os lugares santos e devolvê-los ao cristianismo. Milhares de homens piedosos, sacerdotes, monges, mercenários, soldados regulares e oportunistas atenderam ao chamado do pontífice. A primeira cruzada foi surpreendentemente bem sucedida. Nicéia foi capturada em 1097. No ano seguinte caiu Antioquia e a 15 de julho de 1099, a cidade santa de Jerusalém rendeu-se aos exércitos do cristianismo após um cerco de apenas 6 semanas. Com esse sucesso sem precedentes, os francos, como eram conhecidos os cristãos ocidentais, prosseguiram na obra de consolidação de suas conquistas. Como na Inglaterra, 30 anos antes, o país conquistado foi tornado seguro para os novos senhores por meio do reforço de velhos castelos, e com a construção de novos em pontos estratégicos por todo o país. Os maçons empregados para a construção desses castelos utilizaram o trabalho escravo, que sem dúvida incluiu uma proporção de maçons árabes, pois seus desenhos incorporam muitas características desconhecidas dos artífices europeus. A elasticidade e o entusiasmo dos maçons daquele período são mostrados pela rapidez espantosa com que as novas ideias conquistaram a Europa. A estrutura complexa
da abóbada de pedra, reforçada com traves, conhecida apenas na Pérsia e na Armênia, antes do ano 1100, foi utilizada na distante Catedral de Durham, já em 1104. Em Gales, a abadia de Neath foi construída por um dos maçons do rei Henrique I, Lales, um prisioneiro de guerra sarraceno. Suas técnicas aprendidas no Oriente Médio, de uma tradição isolada, foram, sem dúvida, transmitidas aos maçons ingleses e galeses, que trabalharam com ele nesse mesmo projeto. Outro elemento importante na nova síntese foi a redescoberta das obras de Euclides, o geômetra grego antigo. Sua obra fora considerada perdida para a Europa com a queda do Império Romano e sobreviver apenas nas tradições árabes. Por volta de 1120, o erudito inglês Adelard of Bath fez uma tradução dos elementos do árabe para o latim, que os tornou acessíveis pela primeira vez aos geômetras e maçons europeus. O modo de transmissão dessa obra seminal para a Inglaterra não é conhecido, mas os Cavalheiros Templários, que eram o repositório de muito do saber arcano tradicional, podem tê-lo obtido de uma fonte conquistada. Edward W. Cox, um geômetra de Liverpool, escreveu em 1890. Durante o período das Cruzadas, muitas das regras e muitos dos mistérios conhecidos nos tempos clássicos parecem ter sido reorganizados. A influência da ocupação da Síria sobre a arquitetura europeia é muito marcada e maravilhosa. Não só incontáveis igrejas, castelos e outros edifícios foram erigidos na Palestina pelos invasores com a ajuda dos habilidosos operários sírios, mas também os templários e outras ordens militares e religiosas que constituíram estabelecimentos na Europa trouxeram esse conhecimento oriental. Ao longo dos séculos XII e XIII, foram desenvolvidas e refinadas as primeiras formas góticas. Os métodos islâmicos foram estudados e incorporados numa nova linguagem formal, que passou de mão em mão com uma explosão de simbolismo místico. As grandes catedrais dessa época, como a de Chartres e de Paris, apareceram numa forma completamente nova, num tempo consideravelmente curto. Sua construção, executada com um fervor literalmente religioso, continua sendo uma proeza espantosa de organização. Uma tradição isolada, mas paralela, da arquitetura de igrejas estava seguindo seu curso, conquanto as igrejas redondas configurem um tema contínuo, embora fragmentado, ao longo de toda a arquitetura sagrada do mundo cristão. Elas ocupam um lugar especial e um pouco herético no esquema da geometria sagrada. O edifício redondo ocupou um lugar especial na iconografia cristã, pois fora a forma escolhida para o Santo Sepulcro, que uma vez marcara o sítio do túmulo de Cristo e o centro do mundo. Com a forma circular desses edifícios, representasse a reprodução microcósmica do mundo, as igrejas redondas representavam em toda parte os microcosmos locais que ocupavam o ómpalos geomântico local. As igrejas redondas derivaram originalmente dos templos pagãos primitivos da mesma forma. Os templos romanos redondos de Tivoli e Spalato, que sobreviveram até os tempos modernos, são típicos dos santuários que inspiraram os geômetras sagrados cristãos. O templo de Tivoli foi baseado no modelo grego, com colunação externa, mas o de Spalato, que fazia parte do complexo do palácio do poderoso imperador pagão Diocleciano, possuía colunas internas. Esse templo, planejado segundo o octógono,
Como muitas igrejas templárias posteriores, formou o protótipo desse santuário cristão primitivo, tais como o de São Vital em Ravenna, que por sua vez influiu sobre o Santo Sepulcro em Jerusalém, e a Capela de Carlos Magno. Como os templos pagãos, as igrejas redondas eram microcosmos do mundo. Na Idade Média tardia, elas tornaram-se a prerrogativa de uma seita enigmática e herética, os Cavaleiros Templários. Esse corpo foi constituído em 1118 em Jerusalém, com a função aparente de prover proteção aos peregrinos que visitavam os santuários da cristandade na Terra Santa recém-conquistada. Seu poder cresceu rapidamente, e logo a ordem tornou-se fabulosamente rica e capaz de erigir capelas e igrejas por toda a cristandade. A forma redonda da igreja tornou-se especialmente relacionada à ordem, e no centro das rotundas de suas igrejas não havia um altar sequer, mas um cubo perfeito de pedra talhada, que era um dos mistérios do templarismo. A ordem foi extinta em 1314, e muitos dos seus oficiais mais graduados foram sentenciados à pena de morte pelas autoridades da Igreja. Sua vasta riqueza foi remetida aos cofres dos monarcas do país em que a ordem funcionava. Mas, antes da extinção, a fortuna dos templários possibilitara a ereção de inúmeras igrejas redondas. John Stowe, em The Survey of London, 1598, escreveu: Muitos homens nobres em todas as partes do mundo tornaram-se irmãos dessa ordem e construíram templos em toda a cidade ou município da Inglaterra. Mas o de Londres era sua casa principal e fora construído segundo a forma do templo que está próxima do sepulcro de Nosso Senhor em Jerusalém. Eles possuíam outros templos em Cambridge, Bristol, Canterbury, Dover, Warwick. Apenas 6 igrejas redondas sobrevivem nas Ilhas Britânicas, 2 das quais em ruínas. As outras 4 foram reconstruídas em grande medida no último século. As igrejas de Londres, Northampton e Cambridge foram construídas segundo o princípio octogonal. A de Little Maple Street, em Essex, que pertenceu aos Cavaleiros Hospitaleiros, organização irmã dos Templários, foi construída segundo o princípio hexagonal. No continente, a famosa capela de Drugdelt, na Westfália, foi feita de acordo com um plano de 12 lados. E a Igreja Redonda Nijmegen, nos Países Baixos, incorporou uma estrutura de 8 e de 16 lados. Essa igreja possuía um octógono central a partir do qual se construiu uma nave lateral em 16 lados por meio de uma geometria simples. Em Alterfurt, perto de Nuremberg, na Alemanha, havia uma igreja que representava a forma mais simples da arquitetura eclesiástica redonda. Consistia de uma nave redonda com uma abside simples oposta à entrada. Nas Ilhas Órcades, também em Ofir, existia uma igreja redonda quase idêntica conhecida como Casa Dirt. Foi quase totalmente demolida no século XVI para fornecer material para uma nova capela presbiteriana a ser construída perto dali. Ela existe apenas como um fragmento apresentado intacta apenas a abside. Todavia, seu nome dá-nos uma chave para sua função microcósmica. No antigo escocês, a palavra girt, ou girt, tinha o significado de santuário ou asilo. Girt também era usada para designar um círculo de pedras que cercavam o antigo local de julgamento. Isso indicava que a Igreja Redonda de Ofir pode ter substituído um círculo de pedras que ocupava anteriormente o seu sítio.
A palavra Girt também é cognato de Gard e Ard, que significam terra, uma designação pública de microcosmo. As igrejas redondas pertencem a uma tradição separada da corrente principal da geometria sagrada eclesiástica, tendo precedentes mais nos esquemas romanos do que nos românticos. Elas eram, de alguma maneira, especiais, reservadas para sítios ônfalos importantes, e não eram localizadas a esmo por todo o território. Com a extinção dos templários, a forma redonda da igreja foi efetivamente eliminada até que a Renascença a redescobrisse diretamente nas fontes pagãs antigas. Mas foi novamente suprimida quando as autoridades da igreja reconheceram suas origens pagãs. Em 1861, a forma redonda ainda era considerada pagã. O reverendo J. L. Petit escreveu nesse ano: quase todos os espécimes continentais de igreja redonda são considerados pelos habitantes do lugar como um templo gentio, e embora em cada passo particular não seja necessário refutar a suposição, a universalidade da tradição pode torná-la digna de nota do antiquário. E, se for necessário procurar a derivação de uma forma tão simples, não há dúvida de que, como a forma retangular, ela pode ser remontada à época do paganismo. Mas por que a forma redonda da igreja foi considerada não cristã pela hierarquia da igreja? A forma redonda, ao contrário de outros padrões, tal como a cruz latina, não representava o corpo de um homem ou o corpo de Deus. Ao contrário, representava o mundo, o domínio terreno, e em termos cristãos, as forças satânicas, pois que o diabo na época medieval era personificado como Rex Mundi, rei do mundo. No costume templário, essa terrenidade era enfatizada pelo cubo que se situava no centro mesmo da rotunda. O cubo no interior do círculo representava a terra nos céus, a fusão dos poderes considerados heréticos pelos cristãos medievais, donde a perseguição aos alquimistas, magos e heréticos que se empenhavam nessa fusão. Com esse simbolismo exposto, não foi difícil provar a acusação de heresia com que os infelizes templários foram incriminados. Princípios islâmicos públicos, derivados da ala mística do maometanismo, os sufis só serviram para amaldiçoar ainda mais a seita. Todavia, o conhecimento técnico islâmico era de outra natureza. Sobreveio por um meio de um estranho conjunto de circunstâncias, um segundo período de influência islâmica que deveria varrer o gótico puro de Chartres. Durante o século XIII, as hordas mongóis saíram da sua base na Ásia Central e se converteram numa séria ameaça ao Oriente Médio e à Europa. Após a primeira fase da expansão, o Império Mongol estava consolidado com o seu posto avançado na Pérsia, sob o governo de um vice-rei que atendia pelo título de Ilkham. Tendo deixado de representar uma ameaça à cristandade, os mongóis logo foram vistos como aliados contra os turcos. Vários reis cristãos enviaram emissários a sucessivos Ilkhans a fim de cultivar essa aliança. Digno de nota foi o Olkhan Argum, 1284-1291, que manteve relações com muitos estados cristãos. Ele chegou até mesmo a enviar uma embaixada a Londres em 1289. Em troca, o rei Eduardo I da Inglaterra enviou uma missão comandada por Sir Geoffrey Langley à Pérsia. Langley participara de uma cruzada com o rei no começo dos anos 70 e viajara à Pérsia via Constantinopla e Trebizonda em 1292.
tais embaixadas eram um canal para a transmissão do novo conhecimento. Os arquitetos asiáticos misturaram as suas técnicas com a tradição islâmica persa, e aos poucos seu estilo foi transformado pelos maçons geômetras europeus. Um edifício do período Ikhan, que exerceu um efeito notável sobre a Europa, foi o famoso mausoléu de Khan Udjatu, em Sultaney. No início deste século, o erudito alemão Ernst Diaz fez um estudo exaustivo desse memorial. Toda sua estrutura é determinada por 2 quadrados interpenetrados que formam um octógono. A partir dessa base octogonal, derivou-se a elevação que contém triângulos e quadrados. A altura do edifício, medida por M. de Eulafoy Rios, anos 80 do século passado, é de 51 metros e o diâmetro interno tem exatamente a metade. Um sistema de razões derivadas geometricamente foi a origem básica dessas harmonias, ao passo que o diâmetro principal dos pilares servira aos gregos antigos como módulos. Os arquitetos persas levaram as dimensões dos arcos ou domos a relações determinadas com as outras partes do edifício. No mausoléu de Udjatu, o ponto básico de partida foi a dimensão do diâmetro interno da câmara mortuária. A partir dessa dimensão, o arquiteto construiu um octógono para a planta baixa. Para a elevação, um quadrado duplo foi erguido. No quadrado superior, um triângulo equilátero definiu o domo e o tímpano sobre o qual ele foi erguido acima da porção basal cúbica. As câmaras laterais e as galerias foram determinadas geometricamente por triângulos equiláteros, cujas posições foram fixadas por quadrados oblíquos e diagonais. A arquitetura do mausoléu representava um ponto de partida constitucional que influenciou o octágono da Catedral de Ely, nas terras pantanosas longínquas de East Anglia. Mausoléus com o teto como espigões do domo não haviam aparecido antes na Pérsia, embora tivessem sido construídos na velha Delhi. Os mesmos sistemas de geometria que os maçons europeus utilizaram em seus grandes edifícios foram utilizados para glorificar um sistema religioso bastante diferente. A origem oriental dessa geometria, todavia, não deteve os arquitetos cristãos em sua tarefa. Como tecnólogos progressistas, eles acolheram com prazer as novas ideias dos infiéis e as incorporaram às últimas obras. Os princípios transcendentes foram adotados com alacridade pelos homens pragmáticos, cuja compreensão do simbolismo os capacitara a trabalhar com o inexperimentado e o insuspeitado. O conhecimento acumulado da Pérsia e de outros países do Oriente Médio foi logo aumentado com informações provenientes de outros lugares. Em 1293, missionários cristãos foram da Itália à China e em 1295, Marco Polo retornou a Veneza, vindo de Pequim. Com esse intercâmbio sem precedentes, eram inevitáveis novas geometrias sagradas. Um exemplo bastante bem documentado da influência oriental está no grande salão da Piazza della Ragione, em Pádua. Foi desenhado por um frade agostiniano chamado Frate Giovanni, por volta de 1306. Giovanni trabalhara em muitos lugares da Europa e da Ásia e trouxera planos e desenhos dos edifícios que vira. Em Pádua, reproduziu um vasto teto de vigas que vira na Índia e que media 240 pés por 84. Outras influências orientais podem ser demonstradas pelo aparecimento simultâneo de temas exóticos em lugares bastante distantes entre si. O arco de gola
em que os arcos que formam o arco são voltados para fora e continuam como uma característica arquitetônica sobre a porta ou janela, apareceu simultaneamente sem antecedentes, tanto em Veneza quanto na Inglaterra. Detalhes da porta de St. Mary Redcliffe em Bristol e também na catedral dessa cidade e no castelo de Berkeley também apresentam uma influência oriental inconfundível, que pode ser comparada com a obra de Lales em Nietzsche. As visitas de registradores desses detalhes arquitetônicos locais, tais como as de Simon Simeon e Hugh, o Iluminador, na Terra Santa em 1323, serviram para reforçar o interesse nos círculos monásticos pelo desenho oriental. O estilo perpendicular na Inglaterra, que surgiu por volta do final do século XIV, foi prenunciado pelos hexágonos alongados nos edifícios muçulmanos egípcios do século XIII. Os elementos verticais que cruzam a curva de um arco, uma característica importante do desenho da capela de King's College, em Cambridge, iniciada em 1448, já existiam no mausoléu de Mustafa Pasha no Cairo, construído entre 1269 e 1273. Os maçons da Europa, embebidos em conhecimentos geométricos, assimilaram prontamente as técnicas da arquitetura simbólica do Islã, realçando-a e trazendo-a a uma nova era.